Estão reabertos os trabalhos. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bardi. Gostaria de retirar o requerimento, eis que, através de ofício, eu já fui informado das providências tomadas com relação ao pedido contido no requerimento 230. Ok, vereador. Essa presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Vamos passar à discussão dos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Em discussão, vereador Durval, com a palavra. Senhor presidente, é uma questão de ordem antes. Questão de ordem, vereador Durval. Eu queria que o requerimento número 232, referente à disponibilidade de um médico para esta Casa de Leis, ela seja retirado em virtude de eu ter conversado com Vossa Excelência, com o diretor administrativo, porque trata-se de um médico do trabalho e em função do número de vereadores da Casa, de funcionários da Casa, eles precisam dessa orientação, então a Prefeitura está colocando à disposição e a Câmara fazendo essa requisição para que o médico atue aqui diante dos quase 150 funcionários existentes na Casa. Então, eu peço a retirada do 232, eu vou comentar só o outro. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, portanto, retirado também o requerimento de número 232 do vereador Durval Orlato e também do 230 do vereador Fernando Bardi. Com a palavra, vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço um pedido de informações do Executivo sobre as liminares judiciais que concederam transporte gratuito para as crianças. Foi divulgado na imprensa local que o juiz da Infância e Juventude concedeu liminares autorizando a matrícula de crianças em creches, garantindo o transporte gratuito das mesmas. Requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, que o chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações. Como será feito o transporte? Por veículos da Prefeitura ou por concessão de passe para as mães? As mães conseguirão informações nas creches ou diretamente na Secretaria Municipal de Educação. Faço esse requerimento até mesmo para tentar um esclarecimento a respeito dessas liminares, que antes era só para vaga em creche. Como eu havia alertado a esta Casa, muitos casos começariam a se dirigir ao Judiciário na ocasião da rejeição daquele projeto de lei de minha autoria que regulamentava essa questão, que foi rejeitado, mas as mães, e eu apoiei essa decisão de diversas mães, procuraram a justiça gratuita, a procuradoria, a promotoria, enfim, e começaram a requerer liminares com direito à creche e transporte, uma vez que a própria Secretaria de Educação disse que deveria deixar ao seu encargo dizer qual é a creche que teria vaga disponível. O juiz entendeu que isso seria o correto, mas, no entanto, caso a Prefeitura colocasse a criança em qualquer localidade que não fosse próximo da sua residência, o juiz entendia que ele podia dar liminar exigindo o transporte de ida e volta. E foi o que aconteceu. Só que algumas mães, por conta de ter que esperar 10 dias de prazo tal, receberam o direito de se matricular os seus filhos em algumas creches, e a diretoria da creche na Prefeitura não sabe informar exatamente como é que eles vão atender essas mães. Então, nesse sentido, eu faço esse requerimento, pedindo esclarecimento, inclusive para os vereadores, que certamente terão mães que irão questioná-los, mães que têm crianças pequenas em creche, longe de sua residência,
para que nós, dessa casa, tenhamos essas informações. Como é que serão feitas essas questões, uma vez que é direito garantido pela Lei de Diretriz de Base de Educação e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Até porque creche é entendido como início da educação, do sistema educacional. Daí nós não podemos dizer que para ir para a creche precisa trabalhar, para ir para a creche precisa ter tais condições, porque se é direito à educação, deve ter direito irrestrito, né? E a barreira do transporte ou da distância não pode impedir que as mães levem suas crianças às creches, porque é um direito à educação, e não mais creche no sentido mais antigo, de que era apenas para deixar a criança lá por um período enquanto a mãe trabalhava. Esse conceito já foi mudado há vários anos, daí elas terem o direito de transporte também, caso morem muito distantes de suas residências. Por isso eu peço a aprovação do requerimento aos nobres vereadores. São essas minhas palavras, senhor presidente. Continue a discussão. Os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Com a palavra, Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, os dois requerimentos que me trazem até a tribuna dizem respeito à forma de ingresso de pessoas para estágio na prefeitura, que nós não conseguimos descobrir, uma vez que não existe uma publicidade sobre as vagas e a forma de ocupação do estágio, embora tenhamos aqui um convênio celebrado com o CIEE e que regra, inclusive, aí possibilita a realização de processos de seleção públicas. Então, nós não conseguimos descobrir quantos são os estagiários, como eles estão ingressando, e temos sido procurados por profissionais ou estudantes na área de engenharia, de psicologia, serviço social, biologia. Então, nós somos sabedores que a prefeitura ela se tornou um campo fértil de estágio e pode colaborar com as escolas. Então, nós não entendemos o mecanismo, gostaríamos de saber mais para poder facilitar o ingresso de estágio e torná-lo de uma maneira pública. Então, é o nosso pedido aqui. E outro pedido também que a gente está fazendo, de uma forma mais geral, é a partir de uma publicação na imprensa do Conselho Curador da FUMAS, onde nós nos deparamos com um representante da comunidade que pertence ao quadro de confiança do Executivo. E a gente entende que isso não pode acontecer. Então, na questão da FUMAS, nós vamos fazer um ofício e pedir para que tenha uma troca, que se faça aí uma escolha diferente. Mas a gente gostaria de saber como isso ocorre nos demais conselhos. Se está sendo observado a relação de vínculo, dependência econômica, comunhão de interesses entre as pessoas que se dizem que vão lá representar o interesse de um segmento da sociedade civil, mas, na verdade, pode ter uma relação, alguma comunhão de interesse com o poder público municipal. Então, nesse sentido, a gente é cuidadoso para que isso não aconteça, porque o prefeito, o poder público municipal, pode indicar quem ele quiser para ocupar os cargos que pertençam à administração pública, nos conselhos, e não aqui. Então, a gente gostaria de saber se isso está sendo cuidadoso, né, com os outros conselhos, é o motivo das nossas questões hoje, para que a gente pede aí o apoio dos senhores vereadores. Obrigada. Continua em discussão os requerimentos. Vamos colocar, então, em votação os requerimentos de número 231, 233 e 234. Em votação.
Com 2 votos favoráveis, 11 votos contrários, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos de número 231, 233 e 234. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio Hermani. Gostaria de socializar um convite. A comunidade italiana de Jundiaí celebra São Francisco e Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, berço do acolhimento ao imigrante italiano desde 1888, convida italianos, descendentes e simpatizantes para a missa em língua italiana que celebra o padroeiro da Itália, São Francisco, e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Essa missa ocorrerá no dia 17 de outubro de 2009, próximo sábado, às 19 horas, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Colônia. O celebrante será o padre Carlos Sigolini. Agradeço pela oportunidade de estar divulgando esse evento. Questão de ordem. Muito bem, vereador Silvio, está registrado, então, o evento na paróquia da Colônia, né? O vereador Silvio já leu aí, né? Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Eu só queria fazer um comunicado que no sábado agora, nós tivemos na Igreja Universal a comemoração do Dia das Crianças, né? Queria agradecer à Prefeitura, que nos cedeu várias barracas. Tivemos ali aproximadamente umas 500 crianças. Foi distribuído doce, algodão doce, cachorro-quente, pipoca, refrigerante. E também foi sorteado 2 bicicletas. E foi uma tarde muito feliz, muito alegre, né? Onde tivemos crianças de várias comunidades aqui de Jundiaí que prestigiaram esse evento tão importante. Está registrado, então, o evento pelo pastor Roberto Conde. Vamos passar agora ao grande expediente. Solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Havendo o número regimental, passamos então ao grande expediente. Tendo a palavra, primeira oradora escrita, vereadora Marilena Negro. Dispensou a palavra. Com a palavra, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que ainda nos vê pela net ou pela internet e também pode nos ouvir à noite na retransmissão da sessão. Hoje eu vou utilizar esse período do grande expediente para comentar algumas ações do nosso mandato e que vem nos preocupando bastante. Nós temos feito algumas ações dentro da nossa possibilidade, fazendo indicações para o senhor prefeito na questão da identificação das ruas da cidade. O que consta no site da prefeitura, na área de planejamento, é uma coisa tão antiga que se reporta ao período anterior ao do senhor Ari Fossen, que determina aí uma parceria da prefeitura para fazer a identificação, um novo padrão. O novo padrão é esse que vocês veem aí, aquelas plaquinhas apagadas, de uma qualidade questionável, que enverga com qualquer vento,
e que dificulta muito a leitura por qualquer cidadão. Não estou dizendo só de idoso, não estou dizendo de pessoa com qualquer deficiência visual. Estou dizendo para nós, cidadãos, pedestres, motoristas, que temos dificuldade de ver, fazer uma leitura, inclusive do CEP. Então, para isso, nós estamos sugerindo para a Prefeitura já de algum tempo que ela modifique o padrão, que aquelas plaquinhas mais antigas que estão afixadas no próprio muro de algumas residências são melhores, são mais legíveis e mais duradouras do que essas coisas que a gente vê ventilando, porque a qualidade é tão ruim que parece que elas são de plástico. Excelência, permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Cumprimentar Vossa Excelência pela fala, realmente a senhora tem razão, e é um serviço de plotagem nessas plaquinhas. Exatamente. As letras caem, os números caem, então, imagine, nós ainda sabemos, decoramos as ruas, imagine uma pessoa que vem de fora, procurando o endereço para uma entrega, enfim, sente-se totalmente ou literalmente perdido. Isso. Então, nós temos assim, permitiu a pontualmente... parte, vereadora? Pois não. Só parabenizar Vossa Excelência pela fala. Sabemos que a empresa que coloca esse tipo de placa, ela é de utilidade pública, ela não é paga pela Prefeitura, então ela troca a troco de propaganda, de publicidade, esse tipo de serviço. Mas não precisa ser tão ruim o serviço também, né, vereadora? Vossa Excelência tem razão. A troca de serviço me parece que tem uma via dupla aí, né, de mão dupla, porque a qualidade das placas e a quantidade de placas que tem aí, de chamados, né, que a gente sabe que deve ser a origem dessa empresa, são de boa qualidade. E eles estão aí colocados em vários locais aí, comprometendo inclusive a atenção de motoristas. É uma questão até para a gente voltar a conversar, vereador. Mas, na verdade, é assim, o que a gente pede, o que a gente apela é para que o prefeito faça uma nova proposta visual para a visibilidade das nossas ruas. Tenha lá o CEP bem colocado, tenha uma placa que não seja reaproveitada, porque nós chegamos a ver placa reaproveitada, com escrito a Rua da Padroeira errado. E estava lá, tinha tirado a plotagem de um local colocado da Padroeira, colocado o nome errado da Rua da Padroeira, que foi até fiscalizado, foi lá sinalizado com fotos. Mas é para dizer assim, que a gente tem uma preocupação com a cidade que vai além das nossas questões só internas, as pessoas começam a trazer as suas preocupações de um bairro novo que ainda não tem a sua placa, como é o caso aqui na rua, Jardim Carlos Gomes, Ponte São João, uma rua recém-denominada, as pessoas precisam do CEP. Então, precisam que tenha uma ação rápida da Prefeitura para que a torne realmente pública e visível, né? Não só visível, porque o satélite pega. O satélite, lá, quando joga no Google, na internet, ele sabe que ali é uma rua, sabe exatamente onde ela fica. E a Prefeitura, no seu site, não disponibiliza a informação, não reconhece ainda como rua, muito menos colocação de placas. E por aí nós temos feito também as nossas indicações pontuais, com a implantação dessas placas nos locais, nos bairros onde a gente não tem, ainda não tenham essas denominações. E outro tempo também que eu gostaria de dedicar aqui a esta fala é a questão dos estágios na Prefeitura. Os estágios, não só na Prefeitura, eu também vou me reportar aqui à Câmara, porque eu já recebi críticas aqui de pessoas da população dizendo, vereadora, e lá na Câmara é tudo em ordem? Não é tudo em ordem, não. A gente não tem visibilidade das ações aqui da Câmara para todos os setores, como nós exigimos muitas vezes da própria Prefeitura. Mas isso nós temos feito gradativamente, ora perguntando direto para o presidente, ora perguntando para o secretário, para o diretor administrativo, e a gente vai aí tentando entender. Mas o campo de estágio tem que ser um campo no setor público aberto, tem que ter visibilidade. E a lei que foi aprovada aqui, para a qual eu fiz uma emenda que foi vetada depois, era que, na medida em que os estágios fossem sendo ocupados, as vagas de estágios, que elas fossem públicas, que a gente soubesse
quem é que está ocupando a vaga. Porque quando o funcionário público ele entra no quadro da prefeitura, nós temos lá uma portaria de nomeação que diz em que setor, que órgão vai trabalhar, e isso aqui virou um mistério. Um mistério a cargo da empresa que está contratando, que é a CIEE, e a próprio setor de recursos humanos. E agora, para minha surpresa, nem órgãos da própria prefeitura sabem que existe um campo de estágio aberto, que existe por lei, é uma lei de 2008, foi alterada em 2009, 65 vagas para estagiários de nível médio, 133 estagiários de nível superior. E ainda, esses estagiários de nível superior, se tiver lotado num projeto específico, ainda tem um valor acrescido no pagamento da Bolsa Auxílio, que hoje é no valor de R$ 580. Então, essa questão assim de não ser pública torna as coisas estranhas, esquisitas mesmo. Então, a gente gostaria que, quando vem uma pessoa nos procurar e fala assim, como que eu faço para ter estágio dentro da prefeitura, eu vou dar um caminho totalmente torto. Porque a empresa CIEE, se alguém ligar lá, como a gente já fez, e já fizemos testes aí, eles falam, olha, eu vou encaminhar a ficha para a prefeitura, mas não tem seleção coisa nenhuma, não é aberto, não é dado publicidade para essas vagas. Então, nós acho que nós merecemos, nós temos aqui, a Jundiaí está se tornando, está se capacitando, está se consolidando como uma cidade universitária. Nós temos já diversos cursos, na área da saúde, na área de logística, e aí nós não sabemos, e a prefeitura que tem, né, todo um campo de trabalho com profissionais com know-how, profissionais qualificados, que poderia estar auxiliando na formação de jovens estudantes, então lá nem sabem que poderiam também colaborar nesse campo, porque a prefeitura faz mistério dessas vagas. Por que mistério? Porque sequer na audiência pública a gente não consegue visualizar onde estão os estagiários que não são cargos de confiança, não são cargos seletistas, não são cargos do quadro efetivo, e também não é prestado contas desses números e valores para os vereadores, quiçá para a população, se nem nós, vereadores, conseguimos acesso. Então, essa é uma preocupação justa, porque nós temos inúmeras pessoas nos procurando que mandam currículo para estágio. E a gente tem, é claro, alguma possibilidade de influenciar, e a gente tenta captar aí vagas em outros órgãos públicos, e temos conseguido. Temos conseguido a própria Defensoria Pública, no próprio setor, em alguns setores do fórum, que tem lá uma política e acolhem lá os currículos que chegam, os pedidos que chegam. Mas dentro do próprio poder público é um mistério. E é com essa preocupação que eu deixo os senhores, qualquer cidadão aí interessado, que tenha filho ou o próprio interessado, procure o CIEE, procure a prefeitura, porque tem vagas que têm que ser disponíveis, as vagas não estão sendo públicas, e esse é um direito que nós aprovamos aqui. Política de estágio foi aprovado nesta casa, e as pessoas não estão podendo, não estão conseguindo fazer chegar, valer aí o seu direito de ter a informação de quais vagas de estágios nós temos disponíveis nesta cidade. Eram essas minhas palavras nesta manhã, senhor presidente, senhores vereadores. Bem, vereadora Marilena. Próxima oradora inscrita é a vereadora Ana Tonelli. Já tem, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, quem nos vê, nos assiste ou vai nos ouvir à noite, vou fazer alguns pronunciamentos referente a alguns requerimentos que eu apresentei e também indicações durante essa semana e na semana que passou ao senhor prefeito. Eu começo com um requerimento de congratulações com a professora Maria Cristina Castilho de Andrade pelos 27 anos da Pastoral da Mulher e 14 anos
da Associação Maria de Magdala, completados ontem, 12 de outubro. Ela foi fundada em 82, quando o então bispo diocesano Dom Roberto Pinarello de Almeida, após terminar uma celebração eucarística, comovido e preocupado com a situação de algumas prostitutas que ocupavam a praça da Catedral Nossa Senhora do Desterro, sentiu a necessidade de fazer algo em prol daquelas mulheres humilhadas e marginalizadas. Foi quando dirigiu-se à professora Maria Cristina e lhe propôs a criação da pastoral. De imediato, como não poderia ser diferente, dado até a sensibilidade da professora Maria Cristina, houve um acolhimento ao pedido do bispo e, desde então, se colocou ao serviço das mulheres em situações de risco e de exclusão. Com muita coragem e determinação, ela começou a sua luta para derrotar o preconceito e buscar meios para incentivá-las a vencer a miséria e a resgatar a sua dignidade. Em 95 foi fundada a Casa Maria de Magdala. À sua frente, com o mesmo espírito de doação, a professora Maria Cristina começou mais este projeto de amparo às mulheres excluídas. O objetivo dessa instituição é a reconstrução e o fortalecimento da mulher a quem foi imposta uma trajetória de vida a partir da miséria ligada à promiscuidade, da violência doméstica e das drogas, e o acolhimento aos seus filhos. Ali, a partir do seu fortalecimento, essas mulheres recuperam o direito ao livre-arbítrio e a sua autoestima, além de garantir o seu próprio sustento através da qualificação oferecida nos cursos profissionalizantes para a geração de renda. E os mais novos agora, a confecção de pães, de bolos caseiros, que são comercializados às quintas e sextas-feiras lá na Escola Maria de Magdala. Então, nossas congratulações com a pioneira da Pastoral da Mulher e também da Associação Maria de Magdala, a professora Maria Cristina Castilho de Andrade. Estamos também apresentando um requerimento de congratulações, senhor presidente Marcelo Gastaldo, agora ocupando a vaga central desta mesa, com a Expresso Jundiaí, pelos 50 anos de fundação. Eu peço licença e faço uma leitura rápida. O requerimento diz que há 50 anos a Expresso Jundiaí vem prestando relevantes serviços ao nosso município, levando e elevando o nome da cidade nos seus veículos que trafegam por todas as estradas brasileiras e também do exterior. No ano passado, nós tivemos a honra de homenagear a empresa, concedendo-lhe o diploma de reconhecimento através de um decreto legislativo. Nada mais do que justo o sucesso alcançado, que já lhe renderam inúmeros prêmios, certificações e diplomações, deve-se à união da família Panzan, vez que o pioneiro, o saudoso Domingos Panzan, a quem carinhosamente chamávamos de Mingão, deixou aos filhos e filha um legado de humildade, de seriedade e de muito trabalho. Tal união, agregada à dedicação dos funcionários de todas as áreas, fazem da Expresso Jundiaí o orgulho não só dos seus proprietários, diretores e colaboradores, mas também de toda a sociedade jundiaiense. Esse motivo que me fez apresentar o requerimento de congratulações com a presidência. Estivemos também falando em empresa, senhor presidente, na apresentação da Cerezer, na última quinta-feira, do seu mais novo maquinário, o mais rápido do mundo em relação a envasamento de bebidas. E não foi me dada a palavra, infelizmente, porque houve uma confusão feita pela pessoa que apresentava ou que fazia o protocolo, mas se eu tivesse tido oportunidade, eu diria que sabemos o porquê que se vence, o porquê que uma empresa do tipo da Cerezer chega nesse patamar, levando e elevando, como faz o Expresso Jundiaí, a nossa cidade, a terra de Petronilha. Nós estamos acostumados a ver nessa cidade
que chegam os pioneiros, montam uma empresa. A primeira geração, a duras penas, consegue continuar com esse andamento da empresa. Aí chega a terceira geração, aquela que nada sofreu absolutamente para que isso fosse possível e não consegue dar o andamento. Então, vimos aí inúmeras falências, vimos aí inúmeras destituições de empresas. Temos isso como exemplo na nossa cidade. O que não ocorre lá com a Cerezer, porque chegou o pioneiro, continuou a sua segunda geração, a terceira, e hoje, já na quarta geração, vemos que há um interesse sim em dar continuidade, juntamente com todos os colaboradores, a um projeto levando o nome da Cerezer e levando juntamente o nome de Jundiaí para todo o mundo, sim, uma vez que eles também têm a sua área de exportação. É comum as pessoas que lá trabalham, os seus colaboradores, verem essas terceiras e terceira e quarta gerações chegarem no mesmo horário dos trabalhadores comuns. É comum também ver esses patrões, entre aspas, almoçando no próprio refeitório. Então, isso faz com que realmente a empresa continue e a empresa vá tendo sucesso a cada vez mais. E é uma empresa, senhor presidente, senhores vereadores, a única que eu conheço, pode até haver outras, mas eu não tenho conhecimento, de que dá como prêmio para o seu colaborador aniversariante a folga do dia do seu aniversário. Então, em caindo num dia normal de trabalho, o aniversário, a Cerezer dá como prêmio que ele fique em casa, ganha, mas não trabalha. Eu acho que a valorização que se dá para o colaborador faz com que o sucesso vá sendo alcançado. E hoje eu falo das congratulações. E nós estamos também fazendo um requerimento, senhor presidente, de congratulações com a Beneficência Portuguesa de São Paulo pelos 150 anos de sua fundação. A Beneficência Portuguesa completou no último dia 2 seus 150 anos. Uma modesta sociedade que foi fundada em 1859 por 2 caixeiros portugueses para ajudar os imigrantes carentes e deu origem ao maior complexo hospitalar privado da América Latina. A modernidade e a tradição convivem dentro das gigantescas torres da Avenida 23 de Maio, em São Paulo. A Beneficência, que é referência em complexos transplantes, principalmente cardíacos, conta com uma equipe de médicos e equipamentos de milhões de dólares e se dedica ao ensino e à pesquisa científica, e é a mesma que ostenta em seus corredores pinturas e bustos de reis de Portugal e brasões da época em que portuguesa se escrevia com Z. O primeiro hospital foi aberto em 1876, na atual Rua Brigadeiro Tobias, no centro da capital, com pouco mais de 100 leitos. Chegou a ser visitada pelo imperador Pedro II. O prédio era uma beleza de arquitetura requintada, lembra o médico mais antigo da Beneficência, Dr. Tarsilo Toledo Filho, com 79 anos de idade, e trabalha lá desde 1955 e continua prestando serviços mesmo aos 79 anos de idade. A transferência para o atual endereço foi feita em 1957. O hospital, à época, foi muito criticado. Diziam que o novo local era ermo e distante, lembra esse médico. 4 novas torres foram erguidas ao longo dos anos, além do recém-inaugurado Hospital São José, no quarteirão ao lado. Hoje, o complexo conta com aproximadamente 2.000 leitos. A Beneficência Portuguesa, e eu peço mais 2 segundos, senhor presidente, para concluir, é ligada a nomes famosos. O ex-presidente Jânio Quadros e a pintora Tarsila do Amaral foram alguns dos pacientes ilustres. A direção da entidade, entre a década de 1970 e o ano passado, coube ao empresário Antônio Hermílio de Moraes, já um pouco debilitado, até pela idade. Hoje ela é gerida por seu filho Rubens Hermílio de Moraes.
E o mais interessante, senhor presidente, depois de tudo isso, vão dizer, por que fazer tanta apologia de uma entidade privada? Não é bem assim. Embora a beneficência seja privada, 60% dos cerca de 1,5 milhão de atendimentos anuais são destinados para o SUS. Quantas pessoas da nossa cidade, quantas pessoas da região fizeram transplantes, fizeram suas cirurgias complexas quando ainda não tínhamos esse tipo de cirurgia na nossa cidade, e hoje eles estão agradecidos à maneira como foram tratados via SUS pela Beneficência Portuguesa, o maior hospital privado da América Latina, que completou 150 anos e que 60% dos seus atendimentos são destinados ao SUS. Senhor presidente, tenho ainda os pedidos que fiz durante a semana e na outra também, mas deixarei para a próxima terça-feira, se Deus me der vida e saúde até lá, e se Deus quiser, estarei aqui novamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo orador inscrito, vereador Durval Orlato. E até, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos ouve aqui pelas ondas de rádio, pela internet, gostaria de fazer um registro a respeito da ONG Voto Consciente, que, junto com outros voluntários, fizeram o lançamento do Cidade Democrática, aqui nesta Casa de Leis, na última quinta-feira. Não pude comparecer, porque tinha aulas para dar na Faculdade Anchieta, mas mandei toda a minha assessoria e, certamente, em outra oportunidade, nós estaremos presentes. Mas eu coloquei lá algumas sugestões já no site, venho participando há algumas semanas, e eles entregaram a todos os vereadores aqui dessa casa uma agenda cidadã, ou seja, os principais tópicos de sugestões ou reclamações que foram dadas no site foram transformadas aqui em sugestões de ação legislativa, até mesmo ao Executivo, e cada vereador recebeu uma cópia, além do que, há umas 3 semanas, o Cidade Democrática acabou apresentando aos vereadores este site. O site é o www.cidadedemocratica.org.br. Portanto, uma forma muito interessante de participar, dando sugestões não só ao Legislativo, como ao Executivo também. Então, eu queria fazer esse registro de que nós temos este outro canal permanente de participação, não só por conta dos orçamentos municipais, que é uma ferramenta para que o Legislativo e o Executivo utilize. É um canal de registro da população, das suas propostas e das suas reclamações. De maneira que, quanto mais puder, esse vereador vai estar divulgando, porque acha extremamente oportuno que todos entrem em contato e registrem suas sugestões, coloquem suas opiniões em propostas de outros. É muito importante que a gente conheça em detalhes este site, www.cidadedemocratica.org.br. Também ocupo essa tribuna para falar a respeito do secretário de Educação, senhor Francisco Carbonari, e, novamente, sobre a questão da falta de creches na cidade. Nós tivemos reunião com o senhor Francisco Carbonari há aproximadamente 30 dias, 20 a 30 dias, onde o mesmo se comprometeu perante a Comissão da Criança aqui da casa, outras entidades, a enviar para essa casa as informações que ele enviou ao Ministério Público a respeito da falta de creches. Pasmem, nós não temos aqui na Câmara essas informações. Tamanho descaso que é tratado
esta Casa de Leis pelo secretário de Educação, o senhor Francisco Carbonari. Se comprometeu numa reunião a mandar os dados para essa casa e não foi enviado. E essa casa não toma providências. Espero que na sessão passada, quando questionei, e aqui foi dado o comando pela presidência da Câmara, para que fosse encaminhado, até pela presidência, pelos próprios funcionários, esse questionamento das informações ao senhor Francisco Carbonari, que respondeu ao Ministério Público relativo à falta de creche. Tem a parte, vereadora Marilena Negro. Só para ilustrar aí, né, a forma de tratamento e uma relação estranha aí com o Ministério Público, eu fiz um pedido de ofício ao senhor promotor público, solicitando acesso à documentação do inquérito civil que está tentando caminhar aí para uma ação, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com relação às vagas da creche, e o promotor respondeu oficialmente de que é um assunto que está sendo tratado sigilosamente entre as partes. Agora eu pergunto, de que parte a gente faz parte, vereador Durval? E de que parte a sociedade civil faz parte? Então, acho que sequer a Defensoria Pública acho que está tendo acesso a essa relação Ministério Público e Prefeitura, e acho que essa estranheza tem razão, porque não vai chegar realmente a esta comissão. Muito obrigado pela parte. Perguntava isso aos jornalistas, os jornalistas disseram, não, o promotor disse que isso corre em sigilo, até talvez para preservar o nome das crianças, tal. Tudo bem, ao jornal. Agora, a esta Casa de Leis manter o sigilo das informações que deveriam ser públicas, porque quais as informações que estamos pedindo? Onde é que está faltando creche? Quantas crianças estão fora da creche? Qual o número de vagas ofertadas? Qual a projeção para o próximo ano? Nós queremos esses dados. Nós não estamos querendo o nome de cada criança para sair divulgando e expor o nome de cada neném. Nós queremos saber como é que está essa situação. Manda para o Ministério Público e se compromete numa reunião conosco a mandar para o Mingo Fontebasso, que é o presidente da comissão. Perguntei para o Mingo, ainda não enviou nada. Quer dizer, e essa casa não toma as devidas providências. Depois, quando vem aqui e pede cabeça do secretário, né, é pelo desrespeito. É pelo desrespeito. Há uma simples informação que, se ele enviou ao Ministério Público, poderia enviar para a gente também, sem expor o nome de ninguém. Né? E ele já foi vereador, sabe como é. Então, é lamentável essa posição. Eu espero que seja a última vez que ele esteja cobrando de uma maneira mais cordial. Né? Numa próxima sessão, a gente vai falar isso aqui publicamente, durante a ordem do dia, e vai se tornar uma situação muito constrangedora, porque o desrespeito para com essa casa é muito grande. Queria dizer sobre outra indicação que fizemos, a respeito dos horários e mapas de itinerário dos ônibus nos terminais. Tem lá um papel lá dizendo sobre o número da linha e tudo mais, só que a gente tem que fazer como está no metrô. Né? O metrô tem lá um mapa dizendo na cor vermelha, na cor azul, tal, para onde vai cada itinerário. Porque aquele cidadão mais simples, né, que se confunde com um cruzamento daqui, passa por lá, bairro tal, de repente vai ver ali no mapa a ilustração também de onde, quais bairros vão percorrer aquele ônibus que ele vai tomar até um outro determinado terminal. Isso não é feito em forma de display, em forma de banner, alguma coisa que deixe claro em cada terminal quais são as linhas que chegam, a que saem, qual é o seu itinerário. Estamos fazendo uma indicação para que isso seja disponibilizado o mais rápido possível, para orientar e melhorar o sistema visual de informação nos terminais urbanos. Estamos solicitando também, com urgência, o recapeamento da Avenida Professora Leonita Faber Ladeira, no Jardim do Lago, porque é uma avenida extremamente importante, utilizada por ônibus, pelo tráfego que circula por aquela região, e alguns moradores nos procuraram reclamando que nessa avenida Leonita Faber Ladeira, de fato, há muitos buracos, asfalto já antigo, e está mais do que passado da hora de fazer alguma recuperação nesse asfalto e um trabalho que dure um pouco mais de tempo. Caso contrário, vai fazer aquela operação tapa-buraco, que é remendar asfalto velho, trincado. Então, precisa ser tomada uma medida urgente naquela região do Jardim do Lago. Uma outra colocação
que temos também é com relação a fechamento da Avenida União dos Ferroviários aos domingos. Seria daquele trecho desde o frigorífico Guapeva, divisa com o supermercado Extra, logo depois da rotatória com semáforo que dá acesso ao Extra, até a Praça Alcides Barbosa, que faz fundo com a Liberato, porque mais para frente um pouco já tem a feira. Então é um trecho que, do ponto de vista do tráfego, não compromete. Muita gente vem reclamando com este vereador a respeito dos domingos, ter um momento ali para o ciclismo, passeio com os animais, pedestres, e era uma oportunidade para quem mora na região e até de outras regiões da cidade que vinham aos domingos de manhã passear naquele trecho da avenida. Eu entendo que isso é bastante oportuno, nós também estamos passando já há mais de uma semana abaixo-assinado a respeito disso, e as pessoas que quiserem participar desse abaixo-assinado podem entrar em contato com o nosso gabinete pelo telefone 4517 e falar com alguns dos meus assessores. A gente pode providenciar o envio desse abaixo-assinado, enfim, para colaborar com essa indicação que a gente vem fazendo. Eu resido ali naquela região da Vila Rio Branco, Vila Municipal, desde que nasci. Eu nasci na rua Abolição, de uma parteira, vereadora Antonelli. Na época que a parteira ia em casa, né, meu pai pagava aluguel, era barbeiro do lado da farmácia do Pascoal, do seu Pascoal, que era um farmacêutico, e que aplicava uma injeção doída, daquelas de vidro ainda, ampolas de vidro na gente. Mas o seu Pascoal fazia, às vezes, do médico de família, né, porque, além de farmacêutico, também acabava cuidando das nossas bronquites, né, que, graças a Deus, fui curado, e outras coisas mais. Mas nasci ali na Rua Abolição, Jardim Rio Branco, Vila Rio Branco, morei sempre naquela região. Hoje, felizmente, moro numa travessa ali da Rua Bandeirantes. Meus pais continuam no Jardim Rio Branco. Então, eu sei o quanto aquela população pede o fechamento. E, para concluir, contratação de mais médicos e especialistas, tanto para a UBS quanto a saúde pública no geral. A gente vê o quanto vem demorando marcar consultas, principalmente com especialistas, e já está na hora de novos concursos públicos trazerem mais profissionais para dentro da prefeitura, contratados só especificamente para atender mais a demanda que vem se dando. Ainda mais com o incentivo que damos para as pessoas prevenirem suas doenças. Aí ela tem que ir mais vezes regularmente ao médico, justamente para ir se prevenindo, e não só na hora que fica doente. E isso faz com que o aumento de pessoas querendo ir até o médico, fazendo o exame de sangue e outros exames no geral, seja mais frequente. Está correto, só que precisa contratar mais médicos. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Só gostaria, a público, não vou fazer uso da palavra, agradecimento à Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Cultura e Educação, Secretaria de Serviços Públicos e de Comunicação, a nossa GM, que esteve conosco lá na realização de mais uma edição da Festa da Criança, lá nos bairros, no SECAP, no Morada das Vinhas. Agradecer também à Rede Parceiros, a Secretaria Tico, a ONG Paraíso, BM Moto, Congelados Demarque, Associação de Habitantes, principalmente o pessoal voluntário, né, os pais, as mães que tiveram conosco. Inclusive estiveram lá prestigiando o diácono Pedro, que fez uma bênção às crianças, né? Embora Dia das Crianças, não podemos esquecer também o Dia da Padroeira, né? A Nossa Senhora Conceição Aparecida, que foi no dia 12. Então, deu uma bênção especial às crianças e foi um dia muito abençoado por Deus, um dia maravilhoso, que foi no domingo, dia 11. E estiveram conosco lá também o prefeito Miguel, passou lá, dando o seu abraço nas crianças, nos pais, nas mães, o secretário Carmelo, e recebemos também a visita do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que esteve lá, ele que estava indo para a região de Sorocaba e passou por ali e esteve lá conosco. Então, queria deixar um abraço carinhoso a essas pessoas que nos ajudaram para a realização. Foram mais de 1.500 crianças, vereadora Ana, que uma festa que nós começamos lá para 150 crianças, hoje lá estamos lá com mais de 1.500. Uma belíssima festa, uma coisa que nos gratifica muito de poder promover junto com a comunidade. Próximo orador inscrito, vereador José Dias. E tem, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou falar um pouco aqui, senhor presidente. Cidade Democrática. Cidade Democrática é um site aí onde os nobres companheiros estão trabalhando, onde os cidadãos e entidades podem se expressar e se comunicar e gerar mobilização para uma cidade cada vez melhor. Eu achei interessante aqui, todos os itens são interessantes que estão aqui. Mas um aqui até já passou por esta Câmara Municipal, que é a implementação de um plano cicloviário para a cidade. É necessária a construção de ciclovias em nossa cidade para incentivar o uso da bicicleta, não só como meio de lazer, mas principalmente como meio de transporte. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida, reduz a poluição do ar e diminui o trânsito em nossas ruas. Mas é fundamental que a construção de ciclovias seja acompanhada de um planejamento cicloviário abrangente. Também há muito a ser feito em conjunto com as ciclovias, como um trabalho de conscientização dos motoristas e a implantação de bicicletários em pontos estratégicos de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, esses dois projetos de lei passou pela casa alguns meses atrás, projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, referente a esses dois itens, as ciclovias na nossa cidade. Eu estive agora, dia 9, em Sorocaba, e outra cidade do interior também, vários e vários quilômetros de ciclovias, acompanhando as vias, as avenidas, com sinalização, com pintura do solo. Isso é de grande importância para aquela população. Que também a nossa população pode ter esses benefícios aqui na cidade de Jundiaí. Porque os dois projetos de lei do que está aqui, passou por esta casa, foi votado pelos senhores vereadores, e sabemos que na cidade de Jundiaí nós não temos ciclovias. Está aqui, a pedido, né, do voto consciente, e é um tema no qual eu abordei, para colocarmos em condições de um planejamento junto ao Executivo. Hoje sabemos que o número de veículos leves e pesados em nossa cidade está aumentando cada dia que passa. E desta maneira precisamos governar e ter iniciativas para que possamos, daqui a alguns anos, ter algo que possa ter um resultado positivo. Que hoje, até mesmo o transporte coletivo, vai ficando uma situação tão difícil, e aí o tempo que a pessoa vai perdendo, né, pelo trânsito que hoje se encontra em nossa cidade. As ruas e avenidas apertadas, avenidas e nossas vias como ruas públicas e as avenidas que nós temos hoje são de 30, 40, 50 anos. E para que possa fazer um alargamento dessas vias públicas, precisa ser investido muito na desapropriação de cada uma delas. Então precisamos de alternativas. Muitas vezes as pessoas perguntam a topografia de Jundiaí, mas daí? Nós temos a via ou avenida Justiniano Borim,
do Caxambu, que pode ser interligada na Frederico Ozanam, que a mesma está sendo ligada na 9 de Julho, Luiz Latorre, e a mesma está atravessando a cidade, sentido Retiro. Então, tem todas as condições das pessoas até fazer um lazer no transporte, no qual eu citei aqui, que é a bicicleta. Então, portanto, parabenizo as pessoas que estão envolvidas, que realmente é uma boa ideia. E essa ideia, com certeza, será levada a conhecimento do prefeito, com indicações, mesmo com os projetos que passaram aqui, para que, alguns anos, nós tenhamos aí esse benefício às pessoas da nossa cidade. Eu gostaria também aqui de falar, senhor presidente, no jornal de Jundiaí, da semana passada, departamento, ou mesmo a DAI, para fazer a implantação de um serviço, que é a canalização com redes oficiais no núcleo de submoradias, estava que seria acompanhado da polícia. E nós já passamos por esses momentos que a polícia esteve no local e está até hoje, mas sim para um outro movimento, no qual eu não tenho, talvez, de autoridade que está ao lado desse trabalho. Então, eu deixo as pessoas competentes e a própria autoridade competente para o trabalho que foi desenvolvido no Jardim São Camilo esses dias atrás. Agora, para que nós possamos desenvolver um trabalho de levar condições, conforto e um serviço de qualidade para a população, eu acredito que nós não precisamos levar através de polícia acompanhando os trabalhadores desta empresa. Fica ruim para a nossa cidade, porque, queira ou não queira, o bairro do Jardim São Camilo faz parte do mapa do município. E se faz parte do município, então por que nós não buscarmos aí alternativas para ser resolvidas essas condições dentro daquilo que 95% das pessoas trabalham nas empresas, no qual o mesmo produto que é passado pelas mãos desses moradores do Jardim São Camilo são exportados para o exterior, como outras pessoas que moram em bairros mais sofisticados e privilegiados. Eu acho que chegou o momento, e o momento é do senhor prefeito Miguel Haddad, com certeza, com atenção especial, para desenvolver um trabalho. Claro que já tem 2 projetos quase para licitação, já pronta para iniciar os trabalhos, e outros projetos estão sendo desenvolvidos até pela equipe do senhor prefeito, com abertura de vias naquele local. Local que hoje completa mais de 35 anos. Não é um local abandonado, mas sim, falta muito ainda para chegar a um bairro de qualidade como os demais. Mas as pessoas que ali vivem são pessoas de qualidade, sim. Então, portanto, eu achei triste aquela notícia, porque é uma notícia do jornal, né? E o jornal está certo do que está dizendo, do que está fazendo, só que a pessoa que direcionou ao jornal, talvez deveria esperar mais um pouco e mesmo procurar um meio de fazer um trabalho dentro daquele núcleo de submoradias com dignidade, sem abordar uma matéria de jornal para que dizendo que o serviço que for desenvolvido lá referente à empresa tinha de ser acompanhado pela polícia. Então, acho triste. Isso é uma calamidade e a gente sabe, talvez o governo Miguel Haddad talvez nem saiba, né? Mas é difícil. Então, portanto, para contornar toda essa situação,
Eu espero que o prefeito, em breve, estará fazendo uma visita para colocar as coisas em ordens. Então, portanto, eu, como uma pessoa que já moro há muitos anos ali dentro e tenho meu escritório de trabalho, eu convivo com a situação daqueles moradores todos os dias. E, portanto, quero passar meus tempos governando aquele bairro que será o cartão postal futuramente desta cidade, acompanhado dos mais bairros da nossa cidade, que talvez muitos deles com mais privilégio e outros com menos. Mas espero que tudo isso será resolvido de uma forma amigavelmente, colocando o ser humano em primeiro lugar, com igualdade, principalmente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presentes, eu quero agradecer a todos, vereadores, funcionários desta casa, funcionárias, e também agradecer a Deus por mais essa oportunidade desta sessão tranquila, que realmente está sendo realizada nesta terça-feira, 13/10/2009. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, essas são as palavras do vereador José Dias. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Com 5 vereadores presentes e 11 vereadores ausentes, sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.